Lá. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de maio de 2023. E essa aqui é a nossa aula de número 5, parte única da nossa matéria Escatologia. E eu compartilho os slides aqui, para que a partir deles a gente dê sequência aqui ao nosso estudo, certo? Muito bem. Slides na tela e vamos dar sequência aqui para da nossa apostila. Eu estou no item 3.1 da sua apostila, tá? Falando agora, já começamos a falar sobre escatologia coletiva e especificamente sobre o item a promessa e natureza da segunda vinda. Então, a ideia hoje é explorar melhor os aspectos concernentes à segunda vinda de Cristo. Então, já entramos, né, já esgotamos todos os assuntos referentes à questão da vida após morte, né, o que é chamado da escatologia individual, e a partir de hoje, então, a partir desde semana passada, na verdade, né, entrando aqui na escatologia coletiva, abordando alguns assuntos ou alguns aspectos mais iniciais ou introdutórios, para que depois a gente possa entrar aí nas questões mais que suscitam mais dúvidas, né, ou que despertam aí mais controvérsias, como milênio, tribulação e por aí vai. Então, o item 3.1, que fala a respeito da promessa e natureza da segunda vinda, a segunda vinda de Jesus, que certamente, conforme consta aqui no nosso slide, é a promessa mais gloriosa que está para se cumprir. Então, todos nós aqui aguardamos, juntamente com muitos irmãos, o retorno de Cristo, né? Que demonstrará efeitos jamais vistos em toda a história. Então, a segunda vinda de Jesus, né? O seu retorno demonstrará aí de forma visível, é dessa maneira que nós cremos, que nós aguardamos e que será trabalhada aqui no decorrer da nossa aula de hoje ainda, é uma situação que a história jamais viu até então. Isso é inquestionável para os teólogos. Então, o retorno de Cristo é inquestionável. No entanto, nós temos algumas divergências com relação a alguns aspectos, divergências essas que serão abordadas aí até o término da nossa matéria. A segunda vinda de Cristo, ela é extremamente enfatizada na Bíblia. Então, Jesus fala, não só Jesus, mas todo o Novo Testamento fala abertamente a respeito desse tema, sendo que alguns teólogos até mesmo consideram a segunda vinda de Cristo até mesmo mais enfáticas do que a primeira, pela quantidade, pela abundância de texto que nós temos a respeito deste assunto. O próprio Jesus falou dela inúmeras vezes, como, por exemplo, nesses textos que eu peço aqui a gentileza de alguém ler. O primeiro deles, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 30. Mateus 24, versículo 30. Isso, pastor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Muito bem. Pastor, o senhor ainda, por gentileza, o próximo capítulo, Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Muito bem. E o último texto, pastor, ainda, o senhor, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 3. João 14, 3. Isso.
João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, pastor. Então, olha só, é, em todas essas três passagens, o Senhor Jesus fala a respeito da sua segunda vinda. Então, ele mesmo anuncia isso de forma clara, que em um dado momento ele retornará para nos buscar. Ele retornará para que a sua igreja esteja com ele. Agora, essa informação, ou essa segunda vinda de Cristo, não foi anunciada apenas pelo Senhor Jesus, mas nós temos outros grupos, né, de pessoas ou de seres que anunciaram também a vinda de Jesus. Então, nós temos o próprio Jesus falando, nós temos os anjos que anunciaram o retorno de Jesus, conforme o texto que eu peço para que alguém leia aqui, de Atos 1, de 10 a 11. Quem que lê? Atos 1, 10 e 11. Eu leio, Rafa. Pode ser, E, Thalita. aconte... e aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Muito bem, obrigado, Thalita. Então, olha só, os anjos anunciaram o retorno de Jesus, dizendo que em um dado momento ele retornaria. E nessa mesma linha, nessa mesma base, né, nós temos os apóstolos, que ensinaram com grande ênfase a respeito do retorno de Jesus. Então, quem lê para mim uma sequência de textos? O primeiro, 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Isso. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pastor, o senhor, por gentileza, 1 Tessalonicenses 1, 10. Primeira Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E o último, pastor, por gentileza, 2 Pedro 3, de 9 a 10. Segunda Pedro 2, 3. 3, né? Isso. De 9 a 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muito bem. Então, nós encontramos aqui, nesse primeiro momento, que a promessa a respeito da segunda vinda de Jesus é anunciada por Jesus, é anunciada pelos anjos, é anunciada pelos apóstolos.
Neste caso, neste conjunto de versículos, por dois deles, pelo menos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Mas também encontramos o desfecho do livro do Apocalipse, nesse versículo que eu cito aqui para vocês, em Apocalipse 22:20, quando diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, o testemunho, né, de mais um apóstolo, no caso o apóstolo João, corroborando com tudo aquilo que foi falado a respeito de Jesus. Então, a vinda de Cristo, ela é anunciada de forma muito enfática. E claro que essas referências que foram devidamente citadas aqui neste momento de aula não são, não esgotam, né, todas as referências em que este assunto é trazido à tona nas páginas do Novo Testamento, de tal forma que é possível encontrar outras referências ainda no Novo Testamento que falam a respeito deste assunto. Então, todos comprovam e todos caminham na mesma direção, do retorno de Jesus. A esse respeito, então, temos aqui algumas pessoas, né, que defendem, né, que acreditam que Cristo não voltará em pessoa, que Cristo não voltará de modo objetivo e de modo visível. Então, se crê que Cristo retornará, mas há um grupo de pessoas que não acredita no retorno de Jesus, como se Jesus voltasse da mesma forma como ele veio, né, como uma pessoa, como se ele voltasse de forma visível. Esse grupo de pessoas acredita que a volta de Jesus será uma volta espiritual, subjetiva e invisível. Ou seja, Cristo não retornará da forma como a maioria de nós acredita, de forma visível, de forma esplendorosa, mas será uma forma invisível, né? Identificando algumas dessas pessoas, o retorno de Cristo ou com a sua ressurreição, ou com a vinda do Espírito Santo, ou com a sua própria conversão, quando Cristo vem à pessoa para ficar com ela. Então, há pessoas ou há grupos, né, que acreditam que a volta de Cristo se dá por intermédio desses eventos. Quando alguns se identificam. Pode falar, pastora. Pastor, como a gente vê no pessoal do arminiano aí, que tem sempre base bíblica, esse grupo de pessoas que crê dessa forma tem alguma base bíblica para eles crerem dessa forma? Não que eu me lembre, pastora. É, Tá. eu não lembro também. É porque assim, são grupos bem, até onde eu já li a respeito, né? Aham, São grupos bem pequenos de sim. pessoas, né? Não são a maioria. A maioria acredita que, de fato, Cristo retornará de forma visível, né? De forma esplendorosa, como eu vou mostrar aqui, os versículos nos mostram isso. Eu não me Porque lembro, na pode minha falar. cabeça já começou a borbulhar. Bom, mas tem versículo que fala que todo olho verá. Aí Pois eu é, começo, deixa eu ver se eu não estou lendo, se eu não li ainda, porque a gente lê, mas diversas vezes algumas coisas passam batido. Aí eu sim. falei, deixa eu ver se essa parte aí eu esqueci ou se realmente eu não li ou não tem, enfim, deixa eu perguntar. Não, não, eu acho que quem não leu foi esse grupo aqui, viu, pastora? Esse Pois grupo é, aqui que deve ter feito uma leitura seleta da Bíblia, tô porque achando. não é Então tá bom, possível. Rafa, esclarecido, obrigada. Imagina, pastora, imagina. Então, eles identificam o retorno de Cristo ou quando Cristo ressuscitou, né? Alguns se posicionam dessa forma. Cristo retorna na sua ressurreição. Cristo retornou na sua ressurreição, mas aí o texto de Atos, que foi lido aqui pela Talita, já descarta completamente isso. Não, aliás, qualquer texto, né? O texto de Atos, o texto de Coríntios, o texto de Tessalonicenses. Outros identificam o retorno de Cristo com a vinda do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse o retorno de Cristo, e outros com a conversão. Quando a pessoa se converte, então Cristo vem e fica com a pessoa. Agora, claro que é importante pontuar aqui, tanto a ressurreição quanto a descida do Espírito Santo,
quanto à conversão, ou até mesmo os grandes movimentos de avivamentos que nós tivemos no decorrer da história, são de fato vindas de Cristo a nós, mas nenhuma delas pode ser associada com a promessa do retorno de Jesus. Elas são, sim, vindas de Cristo a nós, mas não dessa forma como nós assim o aguardamos, né? Cristo veio a nós quando nós nos convertemos, né? Ou nós nos achegamos a Cristo, enfim. Cristo vem a nós quando o Espírito Santo foi derramado, mas elas não podem substituir ou não podem aqui, de alguma forma, serem interpretadas como este grande movimento tão aguardado pela maioria dos cristãos, né? Então, ao contrário dessas formas aqui de pensar, o entendimento da grande maioria é que a segunda vinda de Cristo será pessoal, ou seja, ele virá em pessoa, exterior, ou seja, virá de forma visível e de forma gloriosa. Cristo retornará em pessoa e não pelo seu espírito em si. Cristo retornará em pessoa e não apenas uma influência em si, mas ele virá a todos de forma visível, não será de forma invisível ou oculta, como alguns querem defender. Cristo virá com seu resplendor de glória e de modo repentino, como a Bíblia nos ensina. Olha só, quem lê para mim alguns textos aqui, ó. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso. Pastor, por gentileza, Mateus 16:27. Opa, Mateus 16:27. Isso. Pulou para Marcos aqui, perdão. Perdão, Rafa. Mateus. Imagina. Mateus 16:27. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso. Pastor, o senhor ainda, Mateus 25:31. 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso. Muito obrigado, pastor. Então, olha só, os textos que foram lidos aqui demonstram claramente isso, né? Que Cristo retornará de forma gloriosa, retornará com seus anjos. O texto de Apocalipse, eu cito ele aqui para vocês, é ainda mais claro nisso, que diz Apocalipse 1:7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Então, demonstra de forma clara e evidente que Cristo retornará não de forma oculta ou invisível, mas de forma gloriosa, visível e pessoal. E repentino, né? Conforme destacado aqui. O texto de Mateus 24:42 e 25:13 nos diz exatamente a esse respeito, dizendo para nós vigiarmos, porque nós não sabemos o dia nem a hora, ou não sabemos a ocasião em que o Senhor virá. Então, Jesus virá desta forma aqui, como destacado nesses versículos. Agora, para entendermos um pouco mais a respeito
do que isso representa, o Novo Testamento usa três termos principais em grego, né, a língua a qual ele foi escrito, para referir-se à segunda vinda de Cristo. E cada um desses termos aponta uma conotação diferente. Então, à medida que entendemos um pouco mais a respeito desses termos e o contexto na qual eles estão inseridos, compreendemos melhor a respeito da segunda vinda de Jesus. O primeiro termo utilizado para designar a vinda de Jesus, né? Então, um dos termos que é utilizado para apontar o seu retorno é o termo parousia, e significa presença ou chegada. Na tradução mais literal, parousia significa isso, presença ou chegada. E esse termo, ele é utilizado com o objetivo de designar a chegada ou a presença ou a visita de uma pessoa de alta classe, então uma pessoa de uma elite, né, uma pessoa superior, normalmente associada a reis e imperadores, a uma província. Então, esse termo parousia, ele era utilizado no vocabulário da época, né, no contexto ali das pessoas, para indicar a presença de um rei, de um imperador, ou seja, uma pessoa nobre, uma pessoa da mais alta classe, que estava visitando ou que estava chegando ali a uma província inferior. E este termo é utilizado para apontar a, a respeito da vinda de Jesus. Então, ele designa, desta forma, a presença de um rei em uma terra inferior, em uma província inferior. Dessa forma que os autores do Novo Testamento compreenderam que seria o retorno de Jesus, que compreende aqui a segunda volta. Então, a parousia, né, esse termo, indica exatamente essa chegada pessoal de Jesus, que está neste momento sentado à destra de Deus, mas que retornará à terra novamente em um determinado momento em poder e glória. Nós encontramos menção a essa palavra aqui é, em Mateus 24:3, que eu peço para alguém ler, por gentileza. Mateus 24:3. No Isso. Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso. Então, esse é um dos contextos na qual designa a respeito da vinda de Jesus. Ali, a vinda, né, que foi traduzido por vinda, no original é parousia, que tem o significado aí, tá? Então, a vinda de alguém superior a uma realidade inferior. Também está utilizada em 1 Tessalonicenses, cadê aqui? 2:8. Então, 1 Tessalonicenses 2:8. 2:8. Isso. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Perdão, pastor. Eu Dois, fui eu fui no mesmo embalo que o senhor. Eu li uma coisa e falei outra e abri também errado. É 2 Tessalonicenses 2:8. Perdão, eu estava procurando aqui, falei, mas não fala a respeito disso. É segunda. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso, perfeito. Então, essa passagem também aponta para isso, tá? 2 Tessalonicenses 2:8 e Mateus são algumas das passagens que indicam
o retorno de Jesus, utilizando-se da palavra parousia. Então, essa é uma das palavras que o Novo Testamento usa, né? São três que eu falei. Então, parousia. O segundo, apocalipse. Então, apocalipse, percebe como uma palavra ela tem alguns significados, né? O apocalipse, ele tanto é um gênero literário, quanto ele tem em si um significado original. E o significado de apocalipse, ele está relacionado aqui à revelação, certo? Então, está relacionado aqui à revelação. Por isso que o texto, o livro de Apocalipse em si, ele também ele também pode ser lido como revelação. É nesse sentido aí. E ele é utilizado como revelação também para indicar o retorno de Jesus. No seguinte contexto, Cristo, hoje, ele está à destra de Deus e ele está agindo ou está influenciando o mundo, porém não de uma forma pessoal e visível. O Espírito Santo está atuando aqui, sendo aquele que foi enviado no lugar de Cristo, certo? Jesus disse que enviaria outro de igual substância, daí o termo paracletos, e está aqui influenciando. Mas um dia a sua influência será revelada de forma visível. Daí o termo Apocalipse, de que quando Jesus voltar, toda a sua glória será revelada ao mundo. Então, ao entendermos isso, compreendemos o que o retorno de Jesus também nos indica. Então, o Apocalipse, para indicar o retorno de Jesus, aponta para a revelação do seu poder, que em um dado momento ele será reconhecido por todos, terá o seu nome acima de todos, conforme Filipenses 2:9, e reinará para que todos vejam, né? Para que toda língua se dobre, não, todo joelho se dobre e toda língua confesse. Às vezes a língua dobra também, né? Mas todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, nesse contexto, nós encontramos 1 Coríntios 1:7. Quem lê para mim, por gentileza? Quem que vai ler? 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios 1:7. 1 Coríntios 1:7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, olha só. Na tradução que o pastor leu agora, está ansiando pela revelação, né, pastor? Isso. Perfeito. Então, aí De traduziu. de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Que revelação está se referindo aí? Aí, na tradução do pastor, né, na Bíblia que o pastor leu, ela traduziu, é uma tradução de equivalência formal. Qual Bíblia que é, pastor, que você tem fácil aí? Essa é mais uma da Dona Odete, né? Essa é a Bíblia da mulher. Ela deve ser alguma de Almeida, né? Almeida. Uhum. Então, ele traduziu, levando em consideração, literalmente, o significado da palavra. Ali, a revelação de 1 Coríntios 1:7 é a palavra grega apocalipse. Tá? Em outras traduções, eu não lembro qual que é essa aqui que eu destaquei aqui, que eu trouxe aqui para a leitura, mas nessa tradução que eu tenho aqui, ele não traz revelação, mas ele traz volta. Então, a revelação a qual está se referindo é a volta do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, é nesse sentido que utiliza-se esse termo.
Mais um texto, pastor, por gentileza. 2 Tessalonicenses 1:7. Segunda Tessalonicenses 1:7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Também mais um termo, ó, utilizado para designar revelação, ou seja, no retorno de Jesus, na minha tradução aqui também aparece como revelação, que é a palavra grega Apocalipse, mais uma vez aí utilizada para apontar isso. Chegará o momento em que Cristo revelará o seu poder, revelará quem de fato ele é. Este momento se dará na segunda vinda. Tá? Então, parousia significa a presença de alguém superior a uma realidade inferior. Apocalipse, que significa revelação. E uma terceira palavra que é epifaneia. Epifaneia é uma palavra do Novo Testamento utilizada para designar o aparecimento de uma divindade para socorrer o seu povo. Então, epifaneia é isso. Demonstra uma divindade, um Deus, que vem socorrer o seu povo. No contexto, Cristo virá para socorrer o seu povo e levá-los à pátria celestial. Então, Cristo epifaneia, ou seja, aparecerá de forma literal, físico e visível, trazendo salvação aos que esperam por eles. Olha só, Tito 2:13. Quem lê? Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha só, só o finalzinho ali, pastor, o último pedacinho, a parte B, aguardando ansiosamente, né? Tito 1, 2:13. 2:13. Isso. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A palavra ali, epifaneia, foi traduzida como a manifestação na tradução do pastor. Em outras traduções, ela se dá como aparição. Tem uma outra que eu coloquei aqui que ela traz como revelação. Revelação talvez não seja a melhor significado, porque o significado que mais harmoniza, ou o que o texto quer dizer, é exatamente esse significado aí, tá? O significado de manifestação, de aparição. Então, Cristo manifestará aqui, trazendo-nos salvação. Então, esses três termos aqui, que indicam a respeito do retorno de Jesus. Então, sempre que você ouvir falar a respeito do retorno de Jesus, será através de um desses três termos aí, tá? Parousia, normalmente é parousia, ou Apocalipse, ou Epifaneia. Agora, dando tranquilo aqui, querem fazer alguma pergunta? Tá de boa? Suave? Beleza. Então, vamos falar agora, lembrando que você tem a liberdade aí de me interromper a hora que for necessário. Então, vamos avançar agora para falar sobre os sinais dos tempos, né? Então, olha só, que interessante isso daqui. A respeito da manifestação, da revelação, da aparição, né, do retorno de Jesus, o próprio Cristo afirmou que, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, em Mateus 24:36. E nos advertiu
em Mateus 24, 44, que nós deveremos estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós não esperamos. Agora, perguntados pelos discípulos se o tempo da restauração do reino para Israel seria aquela da vinda do Espírito Santo, Jesus respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Diante disso, em toda a história do cristianismo, alguns grupos calcularam o tempo e marcaram o dia da volta de Cristo. Nós tivemos, se eu não me engano, se não me falha a memória, faz muito tempo que eu estudei sobre isso, mas posso estar cometendo um equívoco aqui, mas se não me falha a memória, no ano de 1800 e pouco, 1840, não lembro agora o ano, um pastor batista, ele disse que Cristo retornaria naquela época, naquele ano aí, que esse ano que eu não lembro agora, 1800 alguma coisa. E aí Cristo não retornou naquele ano. Aí ele disse que errou o cálculo, tal, não sei o que lá, e seria o ano seguinte. E aí não voltou no ano seguinte. E aí só que aí juntou um grupo de pessoas. Vou ver se eu acho fácil aqui. Se não achar fácil aqui, tudo bem. E desse grupo de pessoas surgiu uma seita, uma outra vertente, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui o, o contexto disso daí. Faz muito tempo que eu vi isso daqui. Eu não lembro, agora eu não lembro qual grupo que, que surgiu advindo desse daqui. Foi um desses grupos religiosos que se tem ainda hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faço aqui, vamos ver se tem fácil aqui. Ó, 1844, ó. Isso, ó. É isso aqui, ó. Ó, é isso mesmo, ó. 1800. Então, ó, foi 1844 que um determinado pastor disse que. É isso aí, ó. Eu estava com o nome aqui, eu só não queria citá-los para não cometer nenhum erro aqui, mas, ó, é isso aí, ó. Então, o pastor veio e falou que viria no ano de 1844. Jesus não veio. Aí ele falou: Não, errei o cálculo aqui. Faltou, igual lá o negócio lá das americanas, né? Faltou aqui uns números aqui, 20 bilhões o rombo, né? 40 bilhões o rombo. Não é lucro, é prejuízo. E aí é ano que vem. Aí desse grupo surgiu os adventistas. É isso daí, ó. Eu não vou discutir aqui a origem dos adventistas, tá? Mas só por curiosidade. Então, teve essa história aí, tá, que aconteceu. Depois, se você quiser pesquisar, ó, Guilherme Miller, tá, os adeptos disso ficaram conhecidos como milleristas, que eram os seguidores de Miller, que posteriormente ficaram conhecidos como adventistas, tá? Então, tem esse lance aí, tá, que veio desse contexto aí, tá bom? Aí depois tem uma série de outras explicações, né, que eles falam, aí pegando um pouquinho da pergunta da senhora pastora Vivi, faz muitos anos que eu estudei isso aqui, acho que faz uns 10 anos que eu estudei isso daqui, mas eu lembro, mais ou menos, que os adventistas, é que o adventismo hoje é muito plural, né? Ele tem adventista da promessa, adventista do sétimo dia, adventista do não sei o que lá, mas tem uma vertente do adventismo, se eu não me engano, do sétimo dia, que defende que Cristo veio sim no ano de 1844, só que ele veio de uma forma invisível. Então, pastora, me lembrando aqui, não lembro a base que eles utilizam para isso, mas tem aí algumas manipulações, vamos dizer assim, que procuram defender essa interpretação aí, que Cristo já veio, só que veio de uma forma invisível. Aí eu não lembro todo o contexto lá que eles explicam para isso, tá? Sempre dando um jeitinho, né, para o erro humano, né? Só Ah, Jesus. só Jesus, viu, pastora? Olha só, só Jesus na causa. Ah, Mas, graça, mas vamos embora. vamos que vamos. Aí tem todo o contexto aí que se criou em torno disso daí. Agora, os adventistas não foram os únicos grupos que calcularam
o retorno de Jesus. Eles acabaram se originando dessa forma, mas nós tivemos ao longo da história muitos outros grupos que tentaram, né? Eu comentei aqui, se eu não me engano, na aula aqui com vocês, que nós tivemos um desses movimentos muito forte agora, na virada do século, né? Alguns devem se lembrar do século 20 para o 21, né? O ano 2000, que tinha lá o tal do bug do milênio e que tinha outras. O bug do milênio é outra coisa, né? É um lance relacionado aqui a computadores, a TI e tal, mas tinha também um pouco da conotação teológica. Aí eu era bem pequeno, mas eu lembro que eu ouvi algumas coisas no sentido assim: passariam 1000 anos, mas 2000 anos não passarão. Tinha um rolo assim, né? Não sei se alguém lembra um pouco dessas conversas aí. Mas tinha todo esse contexto aí, e isso também é uma conversa recorrente aí no decorrer da história da igreja. Mas o fato é que a gente não sabe, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Por isso que a escatologia é uma doutrina aberta, né? Uma doutrina que não se fecha, porque isso não aconteceu. Então, se não aconteceu, existem algumas possíveis interpretações. Mas, embora não tenha acontecido, Jesus falou a respeito de sinais, né? De alguns sinais que indicam, olha, não aconteceu mais, está próximo, né? É como se, numa analogia que eu faço agora, como se fosse o amarelo do nosso semáforo, né? Assim, ó, não fechou, mas está prestes a fechar, né? Quando você está no verde. Aliás, o amarelo, para muitos, é tido como acelera, né? Quando muitos veem o amarelo, já vê assim, acelera, quando na verdade deveria ler ou interpretá-lo como desacelera, né? Desacelera que vai fechar o semáforo. Então, eu penso aqui nessa alegoria que os sinais são como o amarelo do nosso semáforo. Olha, não está no vermelho, mas está quase. Então, falta pouco tempo para ele mudar de faixa. Então, de acordo com as Escrituras, importantes eventos ou sinais deverão acontecer antes do retorno do Senhor. Caso os sinais ainda não tenham se cumprido totalmente, eles devem servir como indicativo de que o tempo ainda não chegou, e assim evitar que os cristãos sejam enganados com a. O que eu escrevi aqui? Escrevi errado aqui. Com a notícia da volta. Eu corrigi, não, estou não corrigir aqui. Com a notícia da volta de Cristo. Então, Jesus diz em Mateus 24, de 4 a 5, cuidado, ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Cristo diz que um desses sinais é que muitos viriam em seu nome. E essas pessoas diriam ser o Cristo e enganarão a muitos. Há muitas pessoas que cairão nas suas conversas. Agora, nessa mesma linha, então, o apóstolo Paulo também nos orienta, dizendo algo concernente a isso, em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Quem lê para mim? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Segunda Tessalonicenses 2, de 1 a 4. 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem na iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Obrigado, pastor. Então, o apóstolo Paulo adverte os tessalonicenses dizendo: olha, meus queridos irmãos, não se abalem, não se assustem por aqueles que dizem que o dia do Senhor, do nosso Senhor, chegou. Ainda que essas pessoas aleguem ter tido terem recebido uma visão, uma revelação, ou seja lá o que for. Vocês não podem, né? Vocês não devem se enganar por esse tipo de notícia. Por quê? Porque acontecerá algumas coisas. E no caso aqui, o apóstolo Paulo fala que em um determinado momento se levantará o homem da perversidade, que se oporá contra tudo, contra todos. Então, o intuito neste momento é dizer que, ainda que Cristo fale, ou a Bíblia fale, que Cristo está para vir a qualquer momento, que nós devemos estar alertas, né? Os sinais devem servir como se fosse um indicativo de quão próximo esse retorno está. Então, Cristo diz que algumas coisas, Cristo e toda a Bíblia, né, dizem que algumas coisas acontecerão, ou estão acontecendo, ou aconteceram, depende da sua interpretação, e cada um de nós acaba interpretando isso de uma determinada forma, que antecedem aqui o retorno de Cristo. Então, nós sabemos que o retorno de Cristo é a qualquer momento, de forma repentina, mas sabemos que até que isso aconteça, algumas coisas vão de acontecer. Agora, peraí. Agora, a grande questão que se dá aqui é como interpretamos esses sinais. E é aí que a coisa pega. Porque interpretá-los não é algo tão simples assim. Não é algo tão fácil, né? Na verdade, não é algo nada fácil, diga-se de passagem. Então, antes do retorno de Cristo, muitas coisas acontecerão. As Escrituras deixam claro que certos fatos apontam para a vinda definitiva de Cristo e a consumação na história. Jesus falou dos sinais que indicam a passagem dos tempos e a proximidade da sua vinda, conforme os famosos sermões escatológicos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Paulo e João também se referiram ao anticristo que vai aparecer como um dos sinais dos fins dos tempos. Então, nós temos alguns sinais que são dados. Jesus apresentou alguns deles. Tomando por base o texto de Mateus 24, que tem o seu paralelo em Marcos e Lucas, Jesus diz que alguns sinais acontecerão na era cristã. Jesus fala em Mateus 24 de falsos cristos, não é o anticristo apenas, mas são falsos ou pessoas que se dizem passar por ele e não são, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares, perseguição, martírio aos cristãos, falsos profetas, aumento da maldade, esfriamento do amor de muitos e a pregação do evangelho em todo mundo. Se nós olharmos bem para esses sinais, eu acredito, e aí cada um de nós, obviamente, carrega, né, de forma inerente essa interpretação, mas temos de concordar que boa parte do que está aqui já aconteceu. Convenhamos, né? E claro que a minha fala parte de alguém que pertence a essa geração, ou seja, alguém que acredita ser a última geração, inevitavelmente. Toda geração acredita ser a última geração. Todos nós acreditamos dessa forma, né? O pastor Renan perguntou se tem um para judeus também. Tem um ponto sim, pastor. Eu vou chegar lá na frente. Tem uma parte lá que eu vou falar sobre os judeus sim. Não sei se nessa aula ainda, mas se não for nessa aula, na aula que vem eu chego lá para falar do contexto do judeu sim, pastor. Então, olha só, tomando por base essa passagem, nós já tivemos e ainda temos falsos cristos, já tivemos e estamos tendo, inclusive, há um ano, mais de um ano, né? Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições. Nossa, perseguição
principalmente na época da igreja primitiva, e martírio aos cristãos, são as coisas que mais teve. Falsos profetas na atualidade é o que mais tem. Aumento da maldade, esfriamento do amor de muitos. Então, isso daqui nós já vemos acontecer. Todos esses sinais, exceto este, cadê? Pregação do Evangelho em todo mundo, que eu já trato dele de uma forma apartada, mas todos eles já aconteceram, ou já estão acontecendo, e não uma vez só, certo? Guerra, por exemplo. Só de guerra a gente já teve duas mundiais. Mundiais, né? Dá para eclodir, Deus o sabe, mas pode eclodir uma terceira, inclusive. Deus o sabe se isso acontecerá ou não. Mas o resto, tudo isso daqui já aconteceu, e aconteceu bastante, né? É, de alguma forma, isso já vem acontecendo no decorrer da história. Então, aí você tem algumas interpretações a respeito disso. Este daqui, cadê meu mouse? A pregação do evangelho em todo mundo, alguns entendem ou interpretam de diferente maneira. Alguns entendem que a pregação no evangelho, do evangelho em todo mundo, se cumpriu sob a perspectiva dos apóstolos. Por exemplo, a época em que o texto foi escrito, o mundo conhecido era até Roma, né? Conhecido assim, né? O mundo em que se tinha, em que se vivia, no sentido de pertencer ao Império Romano. E alguns querem interpretar que esta condição ela já se cumpriu através das viagens missionárias de Paulo, que levou o evangelho até Roma, por exemplo. Uma interpretação, tá? Outros interpretam, por exemplo, que o evangelho do reino precisa ainda ser levado para todas as nações, que as nações ela não foram ainda de toda alcançadas, né? Não foram de todas ainda levadas para todos os povos, para todas as pessoas, e isso precisa ainda se cumprir, né? Então, você tem pessoas que dizem que se cumpriram, você tem pessoas que defendem que isso ainda não se cumpriu, que isso daí precisa ainda ser levado adiante, né? E isso daí precisa ser propagado para que as pessoas tenham, no mínimo, a oportunidade de decidirem por Cristo ou não, tá? Isso não quer dizer que todas as pessoas decidirão ou que todas as pessoas se converterão, né? É difícil se posicionar ante aqui, né? Outras pessoas dizem, por exemplo, que os sinais eles podem ter se cumprido e uma vez que eles se cumpriram, o retorno de Jesus ele está muito prestes, ele está muito próximo de acontecer, uma vez que todos os sinais já se cumpriram e que agora falta só o aparecimento de Jesus e que isso é só uma questão de tempo, né? Então, você vai ter várias linhas aqui falando a respeito dessa questão aqui. O fato é que esses são alguns dos sinais, né? Não são os únicos sinais. A gente tem outros sinais em outras listas, né? Tomando por base aqui alguns dos sinais que evidenciam lá Mateus 24. Não dá, assim, o que eu quero dizer? Assim, é difícil de você se posicionar no sentido assim. Você percebe que há muitas coisas aqui que já aconteceram. Ah, tem uma outra leitura que me parece mais harmônica, que me parece mais coerente, que diz assim que os sinais eles acontecem com cada vez mais intensidade. Então, se você diz assim, por exemplo, Jesus vai voltar quando tudo isso aqui se cumprir, tomando por base só isso, porque tem outros sinais, igual eu falei para vocês. Já aconteceu boa parte disso, né? Só que parece que são ciclos. Então, isso daqui vai acontecer cada vez de forma mais intensa. Vai se intensificando até Cristo de fato retornar. Parece ser uma leitura interessante, né? Parece ser uma leitura harmônica, mas não é a única possibilidade. Pastora Vivi pode falar. Pastor, já que você tocou nesse assunto, eu ouvia muito minha mãe dizendo, né? Ela falava assim: olha, a vinda de Cristo está próxima, e ela mesma falava, mas não é para a minha geração,
porque o que acontece? Ela falava assim, que a Bíblia diz que é como uma mulher que sente as dores de parto. E isso eu acho fantástico. Por quê? Porque quando a mulher ela tem a primeira contração, não é a hora do bebê nascer. Então isso vem com o passar das horas. Pastora? Pastora, tá ouvindo? Os demais me ouvem? Agora acho que voltou, pastora. A senhora tá ouvindo? Deixa eu ver, tá me ouvindo Agora agora? estou te ouvindo. Eu só Ah, ouvi sim. até a dor de parto. Então, e a minha mãe, ela falava assim, que as dores de parto, quando mulher tem a primeira contração, ela não é assim a hora que vai nascer o bebê já. Então, conforme as horas vão se passando, as dores vão se tornando mais frequentes até o momento das contrações estarem bem próximas, né? Coisa de minutos até a hora do bebê nascer. Isso eu achei muito interessante. E a gente conversava isso essa semana aqui em casa, e a gente falou exatamente isso. Antes a gente via assim, terremoto de vez em quando, né? Os tremores de terra. E a gente agora vê os tremores de terra acontecendo assim com mais frequência. A gente vê guerra explodindo com mais frequência. E nós estávamos conversando e falando, realmente, se nós não formos a última geração, estamos aí bem próximos de ser, porque realmente todos os sinais estão apontando para que está muito próximo, né? Mas, como toda geração acha que é a última, a gente também acha que é a última geração que vai ver aí o retorno da volta de Cristo, né? Tem, tem. Perfeito, pastora. Perfeito. Penso também um pouco nessa possibilidade, né? Dessa intensidade aí que acontece no decorrer do tempo. Pastor Carlos, o senhor quer falar alguma coisa? É muito parecido com o que a pastora Vivi comentou, né? Eu tenho assim um pensamento, ele é bem, não vou dizer que é primário, né? Mas é uma coisa que eu tenho no meu coração. E eu já comentei aqui algumas vezes, né? Há 700 anos atrás, estava tendo uma aula do Merak, né? E estava esse mesmo assunto, só que lá 700 anos atrás a população era diferente, o clima era diferente, mas existiam guerras, existiam todos os sinais possíveis para que aquela geração de 700, 800 ou 400 ou 100 anos atrás também tivesse a mesma percepção que nós temos hoje, que a volta de Cristo está próxima, né? Uhum, Porque os sinais dentro de cada época apontavam e apontam para isso, né? sim. Então, esse o meu pensamento que eu digo que é primário, mas ele é um pensamento lógico. E ele é lógico porque o final é o seguinte, a Bíblia diz que ninguém sabe quando vai ser. Então, se existisse alguma data que estivesse estabelecida aqui, a palavra do Senhor não seria verdade de que foi criada até hoje. Então, para todas as gerações, elas têm que viver aquilo que diz a palavra de Deus, né? E a gente tem que acreditar que a vinda de Cristo está próxima, principalmente para a gente estar se preparando e preparando as outras pessoas para que não sejam pegas de surpresa, né? Se eu Uhum. morrer agora, Cristo voltou? Voltou para mim. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, Eu. não é Pode falar. porque arrebatamento que se eu morrer agora, daqui a 5 minutos, eu não tenho chance do arrebatamento. Cristo voltou para mim. Agora Sim, cabe ao juízo dizer como é que eu fui até esse momento, né? Como que foi a sim, minha conduta, minhas atitudes para saber se eu vou viver com Cristo ou não. sim. Perfeito. Eu dei aula ontem para a turma de segunda, e aí eles estão em Panorama do Antigo aí, no módulo 1, né? E ontem nós entramos no livro de Jó. E acho que o livro de Jó, semelhante ao que nós passamos aqui, né, quando nós estávamos nessa matéria,
ele traz uma contribuição importante aqui na seguinte questão. Quando nós lemos Jó, nós queremos entender o motivo pela qual Jó padeceu, né? Jó sofreu. Jana, já passo para você, tá? Fiz sua mãozinha aqui, já passo para você. Então a gente quer entender por que que Jó sofreu. Então a gente se preocupa em obter as respostas, né? Esse é a forma como nós lemos e interpretamos Jó. Só que o livro de Jó não está preocupado em te dar resposta, e ele não vai te dar resposta. Alguns deduzem uma coisa aqui, outra coisa colar, né? Não vou me aprofundar no livro de Jó, não é o tema, o foco aqui, mas o livro de Jó nos leva a confiar em Deus, independente de termos a resposta. E a grande questão aqui, que o pastor Carlos, o pastor Vivi falou, e penso que todos os demais concordem também. Às vezes a gente quer ter a resposta e Deus não nos dará as respostas. Deus nos levará a confiar nele. Então, ainda que você não tenha as respostas, confie, né? Então, viva como se fosse o último dia de fato, que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Jana, Paz, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se vai entrar nesse módulo, se não for, depois você só fala para mim assim, vai entrar depois. Mas existe, não sei, eu ouvi falar que é para a gente olhar para Israel, porque esse é o grande sinal, né? Que é o templo. Existe um sinal, assim, que não é, que a gente não fique em dúvidas, tipo, se é que já está acontecendo ou não acontecendo, esse seria um grande sinal? então, não. Mas ótima pergunta, Jana. Ótima pergunta. Não é que não, né? É difícil responder essa pergunta, Jana. Porque assim, como é que a gente vai responder essa pergunta? Ó, como que como que eu posso responder essa pergunta? Ó, se eu responder, por exemplo, qualquer um desses sinais, é, é, qual é o critério utilizado para entendermos que isso se cumpriu de fato? Qual é a linha interpretativa que a gente está adotando? Qual é a hermenêutica? Vamos falar em termos bonitos aqui. Por exemplo, Jana, olha só. Se eu falar aqui para você, é, guerra. A gente já teve duas guerras. Por que que uma terceira guerra seria o estopim? Aonde que nós lemos isso? Beleza. É o anticristo. Beleza. Esse parece ser um sinal poderoso, né? Qual é o critério para discernir quem é o anticristo? Por exemplo, para mim, um dos maiores candidatos a ser o anticristo foi Hitler. Concorda? É claro que eu estou adotando uma linha interpretativa aqui. Foi Nero que destruiu lá, que incendiou, que culpou os judeus, né, por Roma ter sido incendiado, que perseguiu os judeus. Então, tem candidatos mais potenciais até hoje na história do que Hitler, do que Nero, do que outros malucos aí que surgiram na história e que não parecem, creio eu, que não foram o anticristo. Então, qual seria o anticristo, né? A gente dizer o anticristo, tá, mas qual é o critério para a gente dizer que é ele? A evangelização do mundo, tá? O que significa evangelizar o mundo? Significa só levar a palavra, simplesmente assim? Então, assim, é difícil responder essa pergunta. Eu diria que não, porque é, eu penso que é um conjunto de eventos, um conjunto de acontecimentos. Um outro sinal aqui, por exemplo, a grande tribulação, que já aproveito e entro aqui nesse ponto. Tem tribulação maior do que a tribulação que a igreja primitiva passou? Até aqui, tá, gente? Até aqui em termos de história. Tá? Alguma igreja, falem para mim, honestamente, alguma igreja já passou uma tribulação maior do que a igreja primitiva? Vamos relembrar um pouquinho da perseguição da igreja primitiva? Vou refrescar sua memória. Vamos lá. Pegavam os cristãos, costuravam pele de carneiro nas suas costas e jogavam ele aos leões, para que o sangue escorresse e ativasse o faro do leão para comê-los vivos. Jogavam os cristãos no Coliseu para batalhar contra os leões. Pegavam os cristãos e colocavam no palácio do governador, enfileirados, um do lado do outro, ateando fogo, né, com óleo quente na sua cabeça, e ateando fogo para eles iluminarem o corredor para o imperador passar.
São só algumas coisas. Tem muitas outras coisas. Tem perseguição maior do que essa? Tem tribulação maior do que essa até aqui? Então, quando fala-se a grande tribulação, qual o critério para a gente definir a grande tribulação? Qual é a hermenêutica? Qual é a interpretação bíblica que a gente está tomando por base? Então, eu diria que não. Acho que são um conjunto de sinais. De qualquer forma, o que a Bíblia nos adverte? Esteja preparado. Esteja pronto. Não sabeis o dia nem a hora. Deu para entender a ideia, Jana? Eu entendi, sim. É uma grande incógnita, né? É Sim, que, assim, vamos falar, porque nós estamos aprendendo, né? Uma aula, né? sim, E sim, lógico que é, se a gente for, a gente tem que ter uma vida reta. Meus questionamentos é por conta do entendimento. Eu não posso me basear nisso, mas é legal isso que você está falando, né? Existe um conjunto. Eu já achava que isso era o que era fundamento, entendeu? Para mim, lógico que eu não baseio minha vida em pecados, aí quando eu ver lá a Torre de Babel levantando praticamente, mas como a gente está estudando, é legal saber dessas coisas, né? sim, sim, claro, claro. E é legal também. Pode falar, Jana. Quer falar? Não, Quer complementar? é porque quando a gente fala sobre Apocalipse com outras pessoas, sem ser em estudo, elas falam isso, tem uma vida reta. Isso a gente faz, né? A gente tenta, né? Lógico, ninguém é 100%, mas a gente tenta. Mas para estudo, eu me questiono, entende? Por isso que eu fico Sim, com aqueles pensamentos assim, né? Para me basear também no estudo. sim. Mas eu entendi o que você falou. É um conjunto de coisas. E isso pode ser também um grande fundamental na hora dele votar, né? Perfeito, Jana. Eu particularmente penso na intensidade desses eventos. Então, eu penso que cada vez mais estaremos mais intensos com esses sinais. Então, eu penso, e não quer dizer que eu esteja certo, que isso vai, é como se fosse a ideia de um funil, né? Ou uma espiral. Ele começa largo e ele vai tendo o mesmo movimento, só que cada vez menor, né? Ou seja, cada vez mais próximo ali. Então, eu penso que é exatamente mais ou menos nessa linha aí, penso eu, tá? É, Beleza, pastor. Muito obrigada, viu? imagina. Então, olha só, mas também não sou o dono da razão, tá, gente? Essa matéria é difícil firmar algumas posições concretas. Então, ó, se você vê uma pessoa que diz que, já passa para o seu, pastor, que se posiciona convictamente, concretamente, de todos os pontos, no mínimo você dá uma desconfiada ali, porque a gente não aconteceu, né? Como é que a gente sabe se não aconteceu? Então, tem algumas coisas que não tem como negar, não tem como duvidar. Mas saber de tudo exatamente é meio é uma coisa assim meio difícil de você se firmar, né? De você estabelecer exatamente como isso se dará. Pastor Carlos, o senhor está no mudo, pastor. Para terminar o meu raciocínio anterior, né, e Claro. tudo que a gente está falando agora, eu estou vendo a apostila aqui, tem segundo a grande tribulação. Jesus fala também da grande tribulação em Mateus, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, esse até agora, é até agora quando? Até agora hoje ou até agora lá há 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, quanto que é? Esse é o Não é ponto. uma polêmica, entendeu? É só para registrar isso, né? Quando a gente lê e a gente lê até agora, né? Ou vai acontecer, são tempos diferentes, né? Exato. Esse é o ponto, pastor, que o senhor falou, que alguns teólogos entendem. Por exemplo, quando Jesus escreve isso, o templo não tinha sido destruído ainda. Que isso só aconteceu no ano 70. E no ano 70, Tito
destrói o templo e destrói Jerusalém, onde os cristãos estavam, matando milhares de judeus e cristãos também. Então, naquela época, era o sinal perfeito para isso acontecer. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Né? Outros teólogos defendem também que a tribulação acontecerá em um momento de apostasia, sendo que a apostasia, que é o abandono da fé, de alguma forma caminhará junto com essa perseguição, né, com essa possível perseguição. Então, você tem aqui vários elementos que, em conjunto, nos apontam. Agora, a grande questão é: nós já estamos vendo isso acontecer. Então, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, isso vai se dar. Eu gosto muito do texto de Pedro. Se não me engano, o pastor Carlos leu aqui para nós. 2 Pedro 3, 9 e 10, se eu não me engano, que fala assim que não, estou parafraseando, nós não devemos agir ou falar igual os insensatos falam, que eles ficam dizendo: onde está o retorno da sua vinda? Né? Por que demora tanto? Porque Deus, ou seja, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E Deus, Jesus não retornou porque este tempo é o tempo de arrependimento que ele está concedendo para que as pessoas se arrependem, se arrependam, né? Então, eu gosto muito dessa passagem que nos dá a entender, no sentido de que ao olharmos para isso dessa forma, entendeu? Poxa, mas já se passou tanto tempo, tanto sinal, não aconteceu nada. Ao invés disso, né, segunda Pedro até mesmo utiliza o termo, independente da tradução, de zombadores, né? Onde os zombadores que falam tal, ao invés de olhar com um espírito desta forma, devemos ser gratos porque Deus está concedendo tempo de oportunidade para mais pessoas se arrependerem, para mais pessoas se voltarem. Agora, parece que de forma oposta, Deus concede tempo de misericórdia, aumenta a apostasia no mundo, né? Então, aumenta a apostasia no sentido que cada vez mais pessoas, pelo aumento da maldade, se distanciam de Deus, se afastam de Deus, né? Então, são vários sinais aí que a gente caminha. Existe uma linha de interpretação chamada de dispensacionalista, que não acha que a tribulação antecede a vinda de Cristo. Para os dispensacionalistas, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas que é uma linha de interpretar. A igreja sobe antes da tribulação, os pré-tribulacionistas, né? Depois vou entrar melhor nesses temas. Então, existem linhas até que entende que a grande tribulação não é o final, porque a igreja sobe antes, aí vem a tribulação e Cristo vem depois. Então, percebe aí a variedade de interpretação a respeito deste assunto aqui, né? A respeito dessa questão. O fato é que, mediante a todos esses possíveis sinais, Cristo está às portas. Já está às portas. Não é que estará. Não é que um dia precisa acontecer o que vamos aguardar. Não, ele já está às portas. Então, penso eu que a qualquer momento isso pode acontecer. Podemos até mesmo interpretar uma outra possibilidade que parece bem harmônica também, é que todos os sinais já se cumpriram. Então, o que falta? Só Cristo voltar. Podemos dizer que a tribulação já aconteceu, se interpretarmos lá atrás as perseguições da igreja. Todos os demais sinais já aconteceram de uma forma ou de outra. São possibilidades. Então, falta pouquíssimo tempo para Cristo voltar. Que às vezes a gente associa o nosso tempo com o tempo de Deus, né? Como se fosse assim. E um dia foi isso, outro dia foi aquilo, aí cumpriu-se todos, aí daqui 2 dias Cristo volta. E pode se cumprir todos os sinais e Cristo voltar depois de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não sei, não sabemos.
Mas Cristo diz que ele estaria às portas. Quem lê para mim Mateus 24, 33 a 34? Mateus 24, De 33 a 34. 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Então, ante a todos os sinais, Cristo está às portas. Bom, tranquilo aqui, pessoal. Querem falar alguma coisa? Querem perguntar algo? Acrescentar algo, seja lá o que for? Beleza? Pastor Renan, olha aqui o tema lá, ó. Se você quiser falar também, fique à vontade, tá? É, falando a respeito da conversão da plenitude de Israel. Então, tanto o Antigo quanto o Novo falam de uma futura conversão de Israel. Em textos como Zacarias, Coríntios e Romanos, parecem correlacionar isto com o fim dos tempos. Quem lê para mim? Vamos ler esses textos aqui, ó. Zacarias 12:10. Dessa eu vou passar. Tá bom. Quem que pode ler? Zacarias 12:10. Quem que vai ler? Aí eu vou pedir uma sequência, Posso tá? ler, Rafa? Pode ser, pastora? 12:10? Isso, Zacarias, né? isso. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Plantearão por ele como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Pastora, por gentileza, Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isso. Abre também, pastora, já peço para a senhora ler, Romanos 11, do 25 ao 29. Tá. Então, deixa aberto aí, Romanos 11, do 25 ao 29. É, Zacarias parece dizer isso, né? Que naqueles dias, ou os últimos dias, fala a respeito do tempo do fim, Deus derramaria um espírito de graças sobre a linhagem de Davi. Então, olha só o texto de Zacarias 12:10. É bem interessante, né? A linhagem de Davi olhará para aquele a quem transpassaram, está falando de Jesus, né? Em um contexto em que Jesus ainda não tinha vindo, olha como a Bíblia de fato se cumpre, né? Como de fato é a palavra de Deus. Então, eles olharão para aqueles a quem eles transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Em Zacarias 13 fala ainda que naquele dia uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Agora, o texto de Romanos ele é ainda mais enfático. Pastora, por gentileza. Romanos 11, 25 ao 29. Né? Isso. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios.
veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pastora, a senhora ainda, por gentileza, mais outros dois textos. E nesse mesmo capítulo, Romanos 11:2. 11:2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Romanos 11:23. 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Obrigado, pastora. Então, Deus não desistiu de Israel. Ainda que eles o tenham rejeitado, Deus não desistiu deles, né? Ainda que por um breve tempo eles tenham sido cortados fora e nós fomos enxertados, em algum momento Deus os enxertará mais uma vez. Parece também apontar para um final ou para um dos sinais do fim do tempo. Agora, o que isso de fato quer dizer? A grande questão é essa. A salvação de Israel significa todo o povo judeu? Então, num dado momento da história, todos os judeus se converterão? É isso? Paulo não diz. Será que esteja se referindo a uma ampla parte de Israel? Será que está se referindo à parte da liderança, que seria, que representaria aqui todo o povo também? Não sabemos também, né? Fato é que a Bíblia nos diz que em algum momento eles reconhecerão ou, de alguma forma, eles serão enxertados novamente e serão alcançados, porque Deus não desistiu deles também. Mas não estou dizendo, voltando aqui. Então, esse parece ser um dos possíveis sinais também, tá? A conversão ou a salvação de Israel. Dúvidas aqui? Pastor Renan, era esse ponto que o senhor estava querendo dizer, não? Pastor? Pastor, depois, se quiser complementar, fica à vontade, tá? Então, esse é um dos pontos aí, né, que indicam-nos isso. O fato é que Deus está orquestrando todos esses eventos, né? Como isso vai se dar, não sabemos. Mas tenhamos confiança. Eu fico pensando assim, né? Deus anunciou desde lá de trás o Messias. Gênesis 3:15. Foram mais ou menos 4.000 anos para o Messias vir. Jesus anunciou desde do seu ministério. São 2.000 anos já de história. Ainda não veio, ainda, mas em breve há de vir. Bom, vamos para o último aqui agora, o último sinal, né? O último grande sinal, a qual a gente vai gastar um tempo, para falar a respeito do. Cadê minha mouse aqui? Anticristo. Para falar a respeito do anticristo, né? Então, o termo anticristo aparece em algumas passagens bíblicas. Então, vamos ver aqui o que lemos a respeito disso. 1 João 2,18. Quem lê para mim? Primeira João 2,18. Isso.
Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso. Pastor, o senhor ainda, por gentileza, nesse mesmo capítulo, versículo 22 agora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Isso. 1 João 4:3. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Beleza, muito obrigado, pastor. Então, olha só, encontramos referência do anticristo nas epístolas joaninas, né? Nas epístolas de João. Segundo João 1,7 também fala, né? Muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus veio em corpo humano. Quem age assim é um enganador e o anticristo. Então, João diz que alguns anticristos já existiram e continuam existindo aí. Anticristo é uma pessoa que está contrária a Cristo, daí o termo anti, né? No sentido de alguém que se opõe a Cristo. Então, nós temos ali algumas pessoas que, de alguma forma, é, já estiveram ali indo contrárias aqui aos ensinamentos de Cristo. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vai ante o ensinamento de Cristo é tido como o anticristo. Agora, parece também que tem um certo personagem escatológico que percebe que João fala de anticristos no primeiro texto que o pastor Carlos leu, 1 João 2,18, anticristos, e tem também um outro personagem que parece que é como se fosse um chefe maior ou um personagem maior que seria o anticristo, né? Então nós temos alguns outros personagens aí que seriam como esse anticristo que um dado momento virá e é, se manifestará de alguma forma indo completamente contrário a Cristo, indo totalmente na direção oposta ao que Cristo está dizendo. Claro que no decorrer da história, nós temos algumas interpretações que foram feitas, conforme eu antecipei aqui para vocês, dizendo que qual personagem seria esse anticristo, né? Então, no decorrer da história aqui, alguns personagens foram elencados como possíveis anticristos. Temos Nero, temos outros personagens aí da história mais recentes que foram associados a ele, né? Que foram associados aí dessa forma. O apóstolo Paulo, com o objetivo de demonstrar também os sinais que antecedem, no texto que já foi lido aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, se refere a esse personagem como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este personagem é aquele que se levanta e que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus. É aquele que, de alguma forma, tentará se assentar no lugar de Deus e ostentar como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus aqui. Então, em um dado momento, este homem da iniquidade, ou este anticristo, ele se manifestará. Só que ele não se manifestou ainda, porque, segundo a Tessalonicenses diz, que há algo que o detém. Quem lê para mim, ó, segundo a Tessalonicenses, deixa eu pegar a passagem aqui. Peraí. Segunda Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Vou ler o texto completo. Segunda Tessalonicenses, de 1 a 6.
Isso, pastor, por gentileza. Me deu outro branco agora. 2 Tessalonicenses, capítulo. Capítulo 1. Não, peraí. Agora, capítulo 2, de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem na iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Pastor, por gentileza, leu do 7 ao 9 também? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Tudo bem. Então, assim, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que em um dado momento da história, o homem da iniquidade, o homem da perversidade, ele vai aparecer. Então, Paulo está ensinando aos Tessalonicenses, né? Naquela passagem que eu citei anteriormente aqui com vocês. Olha, não se deixem enganar, tal, por essas pessoas que dizem que Cristo voltar, porque vai aparecer um dado momento que em um dado momento da história acontecerá a apostasia e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem se exalta acima de tudo, que se chama Deus, é objeto de adoração, tentará se parecer como Deus e se manifestará. Mas existe algo que o detém, né? Esse algo aí que existem algumas interpretações possíveis para ele, né? Algumas pessoas dizem que é a igreja, outras pessoas entendem que é o Espírito Santo, enfim. Existe algo, não está claro no texto, que detém a aparição do anticristo, né? O fato é que quando este algo que o detém, ou uma ação de Deus, uma permissão de Deus, enfim, não se sabe, quando ele, de fato, não deter mais, quando ele, de fato, se manifestar, o versículo 8 diz, no texto que o pastor Carlos leu para nós, que ele se revelará ou ele aparecerá como sendo o perverso, como sendo alguém que revelará, de fato, o seu real caráter. E, a este caso, Jesus o matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação aqui da sua vinda. Bom, fato é que, ante a todas essas informações, associa-se uma série de outras informações. Então, você tem o anticristo, você tem aqui o homem perverso, né, o homem da iniquidade, que está aparecendo aqui, e você tem o livro do Apocalipse, que também nos mostra o poder anticristo, né, o poder anticristão, que vai contrário aqui aos princípios, aos ideais de Cristo, nas duas bestas que aparecem no Apocalipse de número 13. Então você tem essa ideia, esse conceito disseminado em vários livros, que em um dado momento surgirá este personagem aqui. No contexto de Apocalipse, das duas bestas, eles aparecem aqui se opondo a todos os cristãos, se opondo a tudo aquilo que se chama Deus. É discutível também, aqui se refere necessariamente esse tipo de poder, essas duas bestas, se seriam políticos, se seriam governos, se seriam impérios, se seriam personagens, se seriam uma série de outras interpretações que ainda não sabemos exatamente, né? Desde a igreja primitiva,
muitas ideias se tem sido elaborado a respeito de quem eles poderiam ser. Uma ideia recorrente na igreja primitiva é que poderia ser alguém, um judeu, que se intitulava ser o Messias. E este Messias, em um dado momento, tentaria se manifestar como sendo o próprio Deus e atrairia as pessoas para si ao invés de Deus. No decorrer dos anos, principalmente no período da Igreja Reformada, se transferiu a ideia de um judeu para o papado. Então, transferiu-se a ideia para que o anticristo não fosse um judeu que reivindicaria ser o Messias, mas para o próprio Papa que reivindica ser ali o representante de Deus. Fato é que esta ideia ainda tem a sua influência em nossos dias. Não é incomum conversarmos com alguém, ou até mesmo algum de nós aqui, que em algum momento das nossas vidas já pensou ou já chegou a intitular o Papa como se fosse o anticristo. Essa é uma herança da Igreja Reformada, que intitulou, devido à divisão das igrejas, o anticristo como se fosse o Papa em si. Bom, todas as especulações, o que temos de concreto a respeito do anticristo? O que se pode afirmar a respeito do anticristo? Que o espírito do anticristo estava em ação nos dias de Paulo e de João, segundo o próprio testemunho deles. Então, os dois falam de anticristos que já estavam na ação deles, e não falam de um personagem apenas. Falam de algumas pessoas que agiam dessa forma. Então, isso é um ponto que se pode afirmar. Quem é o anticristo? Bom, não sei exatamente, mas já existiram alguns anticristos e provavelmente continuam existindo em nossos dias. Todo aquele que está indo contra Deus é o anticristo. 2. O anticristo, como personagem escatológico, alcançará o seu poder supremo nas proximidades do fim do mundo. Então, o anticristo provavelmente surgirá como um personagem que alcançará o máximo do seu poder muito próximo ao fim de Cristo retornar. 3. Daniel retrata a sua faceta política. Então, Daniel também fala, né, desse momento aí como sendo o momento do fim. E parece que o anticristo detém uma certa influência política. Paulo parece dizer que ele detém também um lado eclesiástico, ou seja, um lado religioso. E João, no Apocalipse, retrata as duas facetas. Então, parece que o anticristo possuirá um certo poder político e religioso. E provavelmente, supostamente, esse poder se concentrará no indivíduo, vendo ser a encarnação da iniquidade. Então, parece, né, essa é uma interpretação possível, que o anticristo será um sujeito que concentrará poderes políticos e religiosos e alcançará o seu poder próximo do final dos tempos. Possivelmente, tá? Possivelmente. E dentro dos seus possíveis, e dentro das suas influências, dentro dos seus poderes, atrairá as pessoas para si, ao invés de atraírem para Deus. Agora, claro que tudo isso daqui é bem discutível, é interpretativo, né? E existem algumas outras posições a respeito disso. Temos o conceito de anticristo, conforme eu anunciei de forma antecipada aqui um pouco para vocês, que é um conceito que prevaleceu na igreja primitiva, que encontra base nas escrituras, onde temos aqui essas informações. O esboço do anticristo em Daniel 11, onde Daniel fala a respeito desse personagem, é mais ou menos pessoal, querendo referir-se literalmente a uma pessoa, né? E pode referir-se a uma pessoa como um tipo de anticristo. Paulo fala do anticristo como homem da iniquidade, como filho da perdição, e devido ao peculiar emprego dos termos homem e filho, essas expressões em si mesmo podem não ser conclusivas, mas o contexto favorece a ideia de pessoa, que se levanta contra, ostenta-se como se for a Deus, tem uma revelação definida, é iníquo e assim por diante, dando tudo a entender que parece ser uma pessoa. Embora João fale de muitos anticristos, como já presentes, fala também do anticristo, como um personagem final.
Mesmo no livro do Apocalipse, onde a apresentação é simbólica, não falta o elemento pessoal, como, por exemplo, em Apocalipse 19, 20, que fala que a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, dando a entender também de alguém, também de uma pessoa que exercia influência. E desde que Cristo é uma pessoa, é simplesmente natural entender que o anticristo também será uma pessoa. Então, argumentos favoráveis para compreender que o anticristo será uma pessoa, que o anticristo será um personagem no final dos tempos aí, que alcançará aí o seu poder. Bom, dúvidas, pessoal? Eu sei que essa parte aqui ela é bem densa, não é fácil. Eu sei que é muita informação que a gente avançou hoje. Eu digo a vocês que tem muito mais, não tão mais fáceis, tão complexas quanto, mas resumindo de forma simplificada, essa última parte aqui, tá? Só essa última parte aqui. Um dos sinais é o anticristo, tá? E o anticristo, ao que tudo indica, parece ser um personagem mesmo. Então, fala-se sobre anticristos, né? Conforme a gente leu, mas fala sobre anticristo. Daniel fala sobre um homem que surgirá no final dos tempos. Apocalipse fala da besta. Então, cada livro parece retratá-lo de uma forma. Paulo fala de homem da perdição, homem da iniquidade, e todo esse conjunto de informações nos levam a tentar compreendermos um personagem que poderá, né, que possivelmente exercerá poderes políticos e religiosos e atrairá as pessoas para si ao invés de atrair para Deus. E essa pessoa se manifestará próximo do fim, o fim entenda como a volta de Jesus, alcançando o seu ápice de poder, de influência, muito próximo de Jesus retornar. Quem é? Não sabemos. Quando se manifestará? Muito menos. Em todo caso, mais uma vez, segue-se a máxima de que, independente de quem ele seja, a nossa fé segue firme e confiante em Jesus. Certo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo aqui comigo? Pastor Carlos, estou vendo, falou que tá beleza. Tem mais? Carlinhos, estou vendo ali. Tá de boa. Beleza, estou vendo alguns joinhas aqui. Então tá bom. Tudo certo, então? Outros joinhas. Então, beleza. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente vai continuar, aí entrando em outras posições referente ao final do tempo, os finais dos tempos, né? E avançando aqui na nossa matéria. Desejo a vocês aí uma ótima semana, Deus abençoe, tenham dias de paz, e se Deus assim o permitir, estaremos aqui na semana que vem. Então, Amém, Rafa. amém. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém.